E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício do Sem Clubista FC, galera. Bom, rapaziada, no vídeo de hoje nós vamos ver qual é a provável escalação do Vasco para a partida contra o Bragantino na próxima segunda-feira. Jogo importantíssimo pro Vasco, eu digo para vocês que até o final desse Campeonato Brasileiro todos os jogos do Vasco têm que ser levados como uma final ali pelos jogadores, como uma permanência na Série A. Perdeu, a gente tá fora, ganhou, a gente segue sonhando em sair ali da zona de rebaixamento. O que vai dizer se o Vasco realmente mudou ou não de fato após essa vitória contra o Grêmio é o resultado do jogo contra o Bragantino. É óbvio que é um jogo extremamente complicado, poucos são os times que vão jogar lá na casa do Bragantino que conseguem sair com os 3 pontos, mas pela necessidade do Vasco, pelo que o Vasco tem apresentado de evolução nos últimos jogos, eu acredito que é um jogo que dá pro Vasco sim, se jogar com seriedade, se não jogar com medo, se os jogadores jogarem com seu máximo de comprometimento, saírem de lá com um resultado positivo. Show? Lembrando que nesse jogo devemos ter a volta de Jair e de Puma Rodrigues, 2 jogadores que são importantes para o time do Vasco, 2 jogadores que foram contratações bem badaladas no início da temporada, já viveram bons momentos com a camisa do Vasco nesse ano mesmo de 2023, mas ultimamente estão meio que em baixa, porém são 2 jogadores que o técnico Ramon Dias ganhará à sua disposição. A baixa para esse jogo fica por Praxedes, jogador que pertence ao Bragantino e que não poderá jogar contra o seu ex-clube. Quando o Vasco vai poder colocar em execução ali do ex, aí não pode, né, mano? É complicado. Mas o Vasco tem bons jogadores ali para suprir. O Vasco deu uma fortalecida bem bacana no seu elenco em relação a opções nesse meio de temporada. Show? Vai fazer sua aposta nos jogos de hoje, cara. Hoje a gente tem simplesmente Botafogo e Guarani. Tem muito jogo pra você apostar, fazer aquela grana, aposta pela PagBet. No primeiro link do comentário fixado, lá você tem as melhores cotações possíveis do mercado. Suporte humanizado 24 horas, todos os dias. E na PagBet, acertou o tapaco, você recebe sem problemas o valor que você ganha na aposta. Show? Bora pro vídeo. Então, galera, estamos aqui com a provável escalação do Vasco para esse jogo contra o Bragantino. Então, galera, goleiro vai ser o Léo Jardim, não tem muito mistério. Léo Jardim fez uma boa partida contra o Grêmio, pode ter recuperado a sua confiança para esse jogo aí contra o Bragantino. Na lateral direita temos a primeira incógnita. Será que o técnico Ramon Dias manterá o Robson Bambu na lateral direita? A gente sabe que time que tá ganhando não se mexe, mas a gente não pode se esquecer que o Bambu, apesar de ter vivido bons momentos defensivamente falando na partida, também teve momentos que ele foi muito facilmente driblado pelo Ferreirinha, diga-se de passagem. Teve momentos também que o Bambu, quando precisou apoiar na fase ofensiva, quando ele precisou chegar na linha de fundo, que a gente vê bastante dificuldade dele de entender as jogadas. Então, assim, cara, se você for entrar pensando mais em se defender, é até interessante ter o Robson Bambu. Agora, se você pensar em realmente ter um lateral para apoiar, para você vencer o jogo com assistência, podendo fazer alguma coisa na fase ofensiva, por mais que te deixe a desejar na parte defensiva, você tem que colocar o Puma, que é um jogador de origem e que é um jogador que ofensivamente falando vai bem com a camisa do Vasco. O problema dele é na defesa, cara, que aí é muito difícil, mas aí quem vai decidir é o Ramon Dias. Pelo estilo de jogo do Ramon Dias, ele não é um técnico que entra em campo pensando em não ganhar, pode ter certeza disso. O Ramon Dias sempre é um técnico que entra em campo pensando na vitória. Então, o Vasco vai buscar os 3 pontos, disso eu não tenho dúvida. Não imagino o Vasco todo fechadinho, com medo do Bragantino, não é o estilo do Ramon Dias. O estilo dele é de realmente ser o protagonista do jogo. Vão ser 2 times buscando o protagonismo da partida. Na dupla de zaga, acredito muito que ele vai manter o Medel e o Léo, deu certo. Na lateral esquerda, o Lucas Piton, também fez uma boa partida contra o Grêmio. Primeiro volante, Zé Gabriel, fez uma partida ali contra o Grêmio nota 5, foi um jogador que não comprometeu, como já comprometeu em outras partidas, e que acabou acertando um pouco mais de passes do que ele costuma acertar. A gente sempre vê com o Zé Gabriel, a gente sempre espera o pior. Então quando ele não faz esse pior, já tá ok. E o Vasco não tem outro jogador para essa posição. É algo que o Vasco precisa correr atrás, mesmo apenas tendo jogadores livres no mercado disponíveis até o momento para assinar contrato. Precisa correr atrás dessa posição de primeiro volante. É algo que o Vasco tem como problema, cara, desde o início da temporada e que não foi solucionado ainda. Orediano deve ser mantido no time, jogando pela ponta direita.
Paulinho, que foi muito bem no segundo tempo contra o Bragantino, vai ser mantido no time titular, disso eu não tenho dúvidas. E aí, quem vai substituir o Praxedes? Praxedes foi um jogador que chegou e com o Ramon Dias já entrou como titular. O Ramon Dias está passando muita confiança para esse atleta, entende que ele tem uma capacidade técnica que pode entregar muito de criação de jogadas para o Vasco, ser um controlador de meio de campo. Mas, sem ele, a gente tem duas opções. Jair está voltando, vai estar à disposição. Marlon Gomes é outra opção. Jair, você tem um pouco mais de cadência, um jogador que consegue enxergar melhor o jogo, consegue controlar mais o meio de campo. Com o Marlon Gomes você tem mais intensidade. Maurício, com quem você iria para esse jogo? Pela experiência, eu iria com o Jair. Acho que ele pode ser importante ainda no time do Vasco, se ele retomar a sua confiança. Comenta aí embaixo. Quem você escolhe para substituir o Praxedes? Jair ou Marlon Gomes? Comenta aí embaixo, cara. Deixa seu feedback também. Na ponta esquerda, não tem dúvidas, vai ser o Gabriel Peck. Gabriel Peck deu assistência, se movimenta bastante, ajuda muito na marcação. Só falta definir melhor as jogadas no ataque. Tipo, ele poderia ter feito o gol contra o Grêmio, acabou ali meio que sendo impreciso na finalização, nem chegou a finalizar. Mas o Gabriel Peck é um jogador que eu tô gostando demais nessa temporada, teve uma evolução gigantesca comparada à temporada passada. Muita gente não repara, mas o pack da temporada passada era bem pior do que o pack dessa atual temporada. Isso é inegável. E aí, para ser o centroavante do Vasco, agora o Vasco tem duas opções. O Vedete, que foi o centroavante que marcou o gol da vitória, que deve ser naturalmente o titular desse jogo. E também tem o Sebastião Ferreira, ali para um tempo de jogo onde o Vasco... Sei lá, o Vedete cansou, tem o Sebastião Ferreira para entrar durante a partida, então o Vasco tem duas opções de ataque. O Vedete deve ser o titular e o Sebastião Ferreira deve ficar no banco. Esse deve ser o time do Vasco que vai enfrentar o Bragantino nessa segunda-feira. Como eu falei, jogo importantíssimo. Se o Vasco... Irmão, imagina o Vasco ganhando lá do Bragantino, fazendo 2 vitórias seguidas. Vasco e Atlético Mineiro no Maracanã. Irmão, não vai ter espaço possível no estádio. Vai ser assim, lotação máxima. Jogo para se liberarem toda a carga possível de ingresso. O Vasco bater ali recorde de público no Campeonato Brasileiro. Se ganhar lá do Bragantino, você é louco, irmão. Vai prometer muito, beleza? Esse foi o nosso vídeo de hoje. Se vocês curtiram, explode o botão do like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Eu ficando nessa, abração do Francesco, é nóis e fui!